Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem diferente. Hoje queremos falar sobre a Bíblia, um pouquinho sobre esse sagrado livro. Algumas curiosidades, a estrutura, como a gente pode estudá-la, como a gente pode entendê-la. Portanto, é um tema bastante relevante e um tema extremamente atual. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do nosso Deus. Bom, eu tenho aqui várias anotações interessantes e eu quero começar lendo a Bíblia, claro. Nós vamos começar lendo Apocalipse 1, verso 3. É um texto maravilhoso. Repetindo para você acompanhar, Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto, entre outras coisas tão lindas, está dizendo felizes, abençoados, bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras deste livro, da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ou seja, a volta de Cristo está muito próxima. Algumas informações importantes sobre a Bíblia. A origem deste livro está em Deus, afinal, ela é a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro para você. Outra coisa importante, antes do pecado, Deus falava com o homem face a face, porque não havia pecado, então não havia nenhum tipo de barreira. Logo depois que o pecado entrou na vida humana, então o ser humano não pôde mais ver a face de Deus, apenas ouvia a sua voz, como está em Gênesis 3. Com o passar do tempo, muitos anos depois, o homem não conseguia mais ouvir a voz de Deus. É o caso de hoje. Se você vai para Isaías 59 e também para Apocalipse 3:20, você percebe que hoje, por causa do pecado, por causa da multiplicação do pecado, o ser humano já não consegue mais discernir a voz de Deus e nem ouvir a voz de Deus. Então, diante desse quadro todo de distanciamento do ser humano do seu Criador, então Deus foi dando ao ser humano orientações muito claras, específicas e diretas através dos profetas e através também dos discípulos. E foi aí que Deus deu a eles visões, sonhos, e eles foram então escrevendo conforme diz a Bíblia. O livro de Josué menciona isso, o livro de Êxodo menciona isso, outros livros da Bíblia mencionam isso, dizendo: o que vês, escreve num livro. Então Deus passou a dar visões, sonhos, ou seja, dirigindo o seu povo e mostrando o caminho a seguir. Bem, outra coisa muito interessante é o seguinte: a Bíblia Sagrada, quando ela surgiu, nós destacamos duas características do seu processo. A primeira característica é a revelação. Deus resolveu revelar a si mesmo a nós através da Bíblia. E a segunda característica é a inspiração. Deus, então, usou os escritores bíblicos e eles foram capacitados para captar, reunir e registrar nas Escrituras a revelação de Deus. Portanto, como diz a própria Bíblia em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, através do Espírito Santo, os profetas, os apóstolos, os servos de Deus foram inspirados, foram dirigidos, orientados a escreverem a Sagrada Bíblia, as Sagradas Escrituras. Eu vou chamar a sua atenção para um texto que está na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1. Olha que texto muito importante. 2 Pedro, está bem aqui, capítulo número 1, versículos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Viu? Então, é muito claro para nós que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens, mas esses homens eram pessoas consagradas, eram pessoas santificadas e foram inspiradas por Deus. Agora eu queria passar para vocês algumas informações a respeito da Bíblia. A palavra Bíblia vem da língua grega, biblon. E esse nome Bíblia significa coleção ou conjunto de pequenos livros.
Dentro da Bíblia Sagrada existem 66 livros. 66 livros pequenos, como Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, Daniel, Gênesis, Êxodo. São 66 livros. Eles estão divididos assim: 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Somando os dois, dá 66. Esses 66 livros foram escritos por aproximadamente 40 pessoas. Uma coisa curiosa, essas pessoas que foram usadas por Deus para escreverem a Bíblia, na sua grande maioria não se conheceram. Essas pessoas escreveram em épocas diferentes, em séculos diferentes e, portanto, elas não se conheceram. Então você percebe claramente, lendo a Bíblia, que existe um direcionamento, uma mente superior, alguém que organizou tudo isso, porque os escritores, em geral, não se conheceram. Foram 40 pessoas aproximadamente. Outra coisa curiosa, você pode subdividir a Bíblia de forma organizada em 5 pequenas partes. Isso ajuda a gente didaticamente a entender toda a estrutura da Bíblia. Por exemplo, existem alguns livros que são chamados livros históricos. Existem outros livros que são chamados livros poéticos. E outros livros que são os proféticos. E ainda outros que são os evangelhos. E outros que são as cartas ou as epístolas. Portanto, a gente pode subdividir a Bíblia nessas 5 partes. Repetindo: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Estas são as 5 pequenas partes que resumem toda a Bíblia Sagrada. É curioso o seguinte: os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos e as cartas, na sua grande maioria, se entende como se lê, com pequenas variações que são simbólicas, figurativas, etc. Agora, quando você fala de profecias, dando um destaque para 2 livros especiais, como Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo, esses 2 livros especificamente, eles têm uma linguagem simbólica muito acentuada. Nós podemos dizer que aproximadamente 95% do Apocalipse e de Daniel não se entende como se lê. É uma linguagem totalmente figurativa. Por isso, são 2 livros mais difíceis, desafiadores para você estudar e entender o conteúdo deles. Fique ligado em nossas redes sociais, que nós queremos ter uma série em breve sobre as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse. Isso vai lhe ajudar a entender profundamente a palavra de Deus e as revelações de Deus para cada um de nós. O fato é que quando a gente estuda a Bíblia, quando você pega este sagrado livro e você estuda profundamente, é como se Deus estivesse sentado na sua frente, conversando com você. A Bíblia aberta e estudada é a boca de Deus. Por isso a gente insiste tanto para que as pessoas estudem a Bíblia, para que as pessoas meditem na Bíblia. Quando você estuda a Bíblia com sinceridade, com fome e sede de justiça, Deus fala com você. Quando as pessoas estudam a Bíblia para ficar procurando problemas, para criar situação que não são corretas, então aí não tem a bênção de Deus. Mas quando você estuda com coração sincero, com o desejo de aprender, de conhecer a Deus, aí Deus faz coisas incríveis. Porque o personagem central da Bíblia é Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Então, toda vez que você estudar a Bíblia, procure encontrar Jesus em cada versículo, em cada capítulo, em cada parábola, em cada profecia, em cada história, em cada episódio. Procura ver Jesus em cada ponto da Bíblia. E a Bíblia mostra um Deus de amor, 100% amor, e um Deus 100% justiça. Porque Deus é assim, é amor e é também justiça. Nós temos vários textos da Bíblia que eu poderia ler para você. Eu anotei alguns aqui e eu quero ler para você pelo menos 2 versículos agora. O primeiro que vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que demais isso, né? Nós vamos ter um outro vídeo, provavelmente amanhã, onde eu vou trabalhar com vocês esses 2 versículos. Aí vamos nos aprofundar bastante na palavra de Deus. Então não vou comentar muito agora, porque no próximo vídeo vamos tratar desse assunto. Vamos agora abrir a Bíblia em João 5, verso 39. Olha que texto extraordinário. Ele fala assim:
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então veja, quando a gente estuda a Bíblia, examina a Bíblia, você tem que perceber que as Escrituras testificam de Cristo. Cristo é o personagem central. Você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e encontrar Jesus no texto. E não usar a Bíblia como uma estratégia para provar que o outro está errado, para provar que você está certo, que você vai, o outro não vai. Enfim, não é com esse espírito. O espírito é encontrar Jesus em cada versículo da Bíblia. E finalmente eu quero ler mais um texto que está em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, olha que texto tremendaço. Isaías 40, versículo de número 8, que diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, tudo pode acabar. As árvores, a natureza, tudo pode acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você que assistiu o nosso vídeo longo de ontem, você que assistiu o nosso estudo bíblico de ontem, eu falei sobre o poder do Evangelho, lembra? Pois bem, então deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. A Bíblia Sagrada, ela foi deixada por Deus como uma carta. É a carta de Deus ao homem. Só que este livro tem poder. Existe um poder sobrenatural neste livro. Esse não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. É o livro mais vendido do mundo. É o mais lido no mundo. É o mais antigo do mundo. É o livro que todo mundo tem em casa como livro de cabeceira. E eu quero convidar você a ser um estudioso da Bíblia, uma estudiosa da Bíblia. Que você examine a Bíblia. Não escute apenas o que as pessoas falam. Pega você mesmo a Bíblia, abra, leia, estude, medite. Se não entendeu, anota, conversa com mais alguém, ora a Deus, estude a Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela oferece estudos bíblicos. A nossa igreja, ela é muito conhecida, entre outras coisas, por uma igreja que estuda profundamente a Bíblia. Quando nós vamos batizar uma pessoa na Igreja Adventista, antes essa pessoa recebe uma série de estudos bíblicos, de 15 temas, 20 temas, 30 temas, cada caso é um caso, mas uma sequência suficiente para que a pessoa entenda as verdades da palavra de Deus. E eu quero convidar você a fazer um curso bíblico, a estudar a Bíblia. Aí você me pergunta, mas onde que eu consigo esse curso bíblico? É muito simples. Você tem duas opções que eu vou lhe dar agora. Uma é você ir a uma igreja adventista, procurar o pastor, os anciãos e dizer assim: eu quero fazer um curso bíblico presencial. É de graça, você vai fazer. Outra opção é você, através da TV Novo Tempo, você pode então pegar o número da TV Novo Tempo, você liga na TV Novo Tempo, na escola bíblica, e você diz assim: eu quero fazer um curso bíblico. E a TV Novo Tempo vai mandar até a sua casa, de graça, o estudo bíblico. E você pode estudar sozinho em casa e a própria TV te dará assistência. Ou seja, a Igreja Adventista oferece para você coisas maravilhosas. Tá bom? Gostou? E eu termino dizendo o seguinte: em todos esses anos como evangelista, eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Já vi a palavra de Deus mudar a vida de pessoas que, aos olhos da sociedade, não tinha mais saída. Eu já vi pessoas que eram traficantes de drogas se tornarem anciãos de igreja. Eu já vi mulheres que viviam na prostituição nas ruas e hoje são mulheres transformadas. São até mesmo líderes de igreja. Eu já vi jovens metidos nas drogas que foram libertos, transformados. Eu já vi pessoas que eram assaltantes, roubavam, faziam coisas horríveis e hoje são novas criaturas. Já vi pessoas que eram assassinas, que mataram outras pessoas e hoje são novas criaturas. Já vi pessoas que não fizeram nada disso, nunca fizeram nada disso, mas eram pessoas vazias, tristes, abatidas, derrotadas. Eram pessoas que não tinham expectativa de vida, não tinham esperança nenhuma e hoje são pessoas totalmente felizes e abençoadas. Eu já vi Deus mudar vida de pessoas, já vi Deus fazer milagres extraordinários através da sua palavra. Hoje, a palavra de Deus pode abençoar você e a mim, pode transformar você e a mim, pode transformar todos nós. Confia em Deus, estuda a Bíblia, se entregue a Ele e receba a bênção de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pela Bíblia Sagrada, obrigado porque ela é a Tua palavra, o Senhor fala conosco através dela.
E agora eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo. Derrama a tua graça sobre ela e sobre cada um de nós e salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, por favor, e pega o vídeo e manda para alguém que você desejar. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.